Ser repórter vai muito além de aparecer diante das câmeras, usar o microfone ou assinar uma boa matéria. Tudo começa com os desafios de apurar e compreender os fatos para que o público seja capaz de ter uma visão ampliada da vida e do mundo. A TV Univale, em parceria com o canal Futura, seguem uma linha editorial que adota um jornalismo voltado à educação e à cultura, incentivando a troca de ideias e a liberdade de expressão. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Bom, o Viva Voz de hoje abre espaço para o jornalista Almeri Cezino. Ele é repórter da TV Univale e também do canal Futura. Obrigada pela presença, Almeri. Obrigado, Lisa, pelo convite. Obrigado, Lucas. Boa tarde para vocês. Bom, a gente quer começar falando um pouquinho dessa sua trajetória no jornalismo, né, Almeri? Como é que foi a tua decisão de seguir nessa carreira? O que te levou para o jornalismo? Bom, eu trabalhava numa companhia aérea, né? Trabalhei muitos anos numa companhia aérea e lá sempre havia recrutamento para trabalhar nas lojas de passagem da companhia aérea, nos escritórios ao redor do mundo. Tinha recrutamento para trabalhar na loja de passagem de Paris, de Londres, de Nova York. E precisava ter curso superior, né? De comunicação, ou direito, ou administração. E optei por vir para a comunicação, porque eu achava um curso melhor, achava que ia me dar melhor nesses recrutamentos internos, e vim para a comunicação. E daí acabei me apaixonando pelo jornalismo, né? Pelo dia a dia. Fui fazer uma experiência, um estágio na RBS, e adorei essa coisa do jornalismo, de você contar muitas histórias, entrar em vários mundos ao mesmo tempo, né? E acabei saindo da companhia aérea e vindo para o jornalismo já há 19 anos. Que legal. E você acabou indo para uma das lojas da companhia ou não? Nem foi. Não fui. Desviou mesmo. Exatamente. Legal. Acabei me apaixonando pelo jornalismo. Muito bem. Legal, mas dentro do jornalismo, Almeri, você já é famoso aqui com a sua trajetória com a TV. Eu queria saber se teve outras experiências também e qual é a tua relação com a TV? É o teu carro-chefe, é o que tu gosta mesmo dentro do jornalismo, ou também já tivesse experiência em outras áreas? Bom, foi a minha primeira oportunidade, né? Eu saí saí da companhia aérea, né? Que é a antiga Varig, e fui para a RBS por um convite. Assim, foi, na realidade, um incidente, porque na Varig eu acompanhei um grupo até Portugal e Espanha, um grupo de empresários, uma missão de empresários. E foi uma repórter da RBS junto e do Jornal de Santa Catarina, e ali nós travamos conhecimentos. Aí depois eu tentei resolver algumas coisas para eles, de liberação na Receita Federal, fitas, naquela época era fita, né? E daí eu comecei a travar um conhecimento com o coordenador na época de jornalismo. Ele falou: você está fazendo jornalismo? Não quer ter uma experiência e tal? Poxa. Comecei aí assim, não, eu quero. E fui com a cara e com a coragem, com o conhecimento que eu tinha dentro aqui dentro do curso de jornalismo, fui substituir uma licença maternidade e acabei ficando por lá. É bem que diz, né? Que acontecem coisas no caminho que te levam lá para onde você deve ir, né? Exatamente. Aliás, bem lembrado, a gente não pode deixar de mencionar que a gente está com um egresso do curso de jornalismo da Univale, né, Almeri? Exato. Quando que você se formou? Eu formei em 1997. Tive um afastamento porque na companhia aérea, assim, faltava às vezes a aula, então reprovei, né? Em um semestre reprovei numa aula de fotografia, que eu faltei muito, né? Claro. Então reprovei por falta. E daí fiquei mais um semestre e me formei em 1997 aqui. Muito que você foi minha professora de radiojornalismo também, pois né? Que legal ver isso. Legal. Agora, Almeri, quais são os principais desafios hoje, né, para ser repórter? O que é mais difícil nessa profissão? Bom, desafiar a instantaneidade, né? Hoje, com as redes sociais, as notícias elas estão muito instantâneas, né? Eu tenho lá na gaveta uma matéria que eu vou sair para produzir ainda, lá, por exemplo, em Florianópolis, né?
mas as redes sociais já deram essa Não deu notícia. tempo nem de produzir. Não deu tempo de chegar a Florianópolis, já estava na internet, ganhando, né, o mundo, as redes sociais. Então isso é um desafio bastante grande, mas as redes sociais estão aí para ajudar e ela também nos pautam. Quem está aqui, né, desse lado da TV ou da rádio, ela também nos pauta. Então, assim, é ir tentar e fazer algo diferente do que a rede social ainda não falou, Legal. né? Tudo isso, tentar construir a história. Eu falo isso porque eu tinha uma história muito bacana, que era realmente lá em Florianópolis, em São José, na Univale lá de São José, de um detento, né, que fez o curso de Direito. E vai se formar agora em setembro. E eu soube disso pela assessoria de comunicação da universidade e marquei para ir fazer a matéria. Só que a TV é assim, você tem que montar equipe, carro, se deslocar até Florianópolis, enfrentar o congestionamento, mas nesse meio tempo já estava nas redes sociais, já estava no UOL, no Terra, virou notícia, né, no Brasil inteiro. Mas eu fui, aí contei um pouco da trajetória dele, que ele saiu lá do presídio lá de Palhoça, e é tão pertinho, mas era tão distante essa realidade entre a universidade e o presídio, né, para ele, e ele conseguiu encurtar essa distância. Então, comecei falando assim, fiz uma história um pouquinho diferente do que estava nas redes sociais, que é muito instantâneo, mas a gente consegue trabalhar depois, né, uma outra linguagem, né, contar a história um pouco diferente, não fugindo daquela realidade, mas contar através das imagens e tudo mais. Então isso é interessante também. Aprofundar um pouco. Aprofundar, exatamente. Legal. E assim, o Lucas tinha perguntado se eu tenho outras experiências, né? Tenho. A experiência com rádio, né? Eu, em 2009, fui fazer um estágio lá na Deutsche Welle, na Alemanha. Legal. Muito bacana, assim, a rádio é um negócio apaixonante, né? Você se apaixona muito, né? E agora também faço um jornal, né, aqui de Itajaí como redator. Trabalho em casa, para eles, mas é uma experiência bacana também, que eu não tinha passado ainda. Legal. Por essa experiência de jornal, o cuidado mais com o texto, né, porque é impresso, não é verbalizado, né, como a TV e a rádio, então é um cuidado maior, assim, os detalhes, então isso é bem bacana. Qual que é o jornal, Meri? É o jornal O Tempo, agora Legal. que é um jornal semanal, já tem 15 anos, né, na cidade, então é bacana, é um jornal de 8 páginas, são matérias, são notinhas, e às vezes eu até estava falando com uma pessoa e ela falou assim, eu gosto de ler porque é bem rápida a leitura, então para mim que não tenho tempo, me informa ali e tal, então é bacana Tudo também. adaptado a esse tempo veloz que a gente exatamente, vive. Falando nesse tempo veloz ainda, Almeri, o que hoje, na sua opinião, um bom repórter tem que ter? O que além de todo esse universo corrido das mídias sociais, o que um bom repórter tem que ter para estar pronto para esse universo da comunicação hoje em dia? Olha, muita leitura, né? Leitura do cotidiano também, né? Percepção, né? Também. O repórter ele tem que estar na comunidade, sentir. Tinha até uns professores que falavam assim, não, o repórter tem que andar de ônibus para ele estar em contato com a comunidade, com as pessoas, né? Eu acho que é isso, muita coisa se descobre assim, né? Quando você está na televisão, você fica com o rosto conhecido, então as pessoas vêm e te falam as coisas. Um repórter do impresso já não, né? Tem mais essa dificuldade. Cara, com certo tempo se torna um nome conhecido também. Mas, assim, eu acho que essa vivência mesmo, né? De estar na comunidade. Isso que é bacana, de contar a história da comunidade, de perceber mesmo, né? Além de todo esse aparato da tecnologia que nos ajuda bastante, né? Que agora a gente não consegue mais separar isso, né? Mas ainda assim, a boa reportagem, você apurar lá na rua é interessante demais, assim, esse contato, né? Essa percepção, essa leitura do cotidiano. E é claro, tem um nível cultural bastante avançado. Antigamente era caro, você tinha que comprar jornais e livros e tudo mais. Hoje tem muita coisa à disposição que você pode manter o seu nível cultural, né? Você tem que ter um bom nível cultural, porque no jornalismo você vai lidar com todo tipo de pessoa, né? Todas as áreas. Todas as áreas, exatamente. Legal. Aqui, por exemplo, na universidade,
ciência e tecnologia e tudo mais, né? Bacana. Almeri, vamos falar um pouquinho, então, de você, repórter, nessa parceria da TV Univale com o Canal Futura, né? Uhum. Como é que funciona essa parceria, para quem ainda não conhece direito, Almeri? Então, é uma parceria muito bacana, né? O Canal Futura, ele estabelece parcerias com as universidades que têm TVs e elas fornecem o conteúdo para os jornais. Para as universidades é interessante, né? Porque está levando o nome também da universidade em todas as matérias. Muitas vezes a gente não faz matérias dentro da universidade, porque fizemos matérias de outros assuntos, das minorias e tal, mas assim, sempre colocamos, tem esse papel institucional de colocar um entrevistado de dentro da universidade, um especialista falando sobre aquele determinado assunto. Então, é bem interessante, assim, daí ela estabelece essas parcerias. A TV Univale é uma das parceiras mais antigas do canal Futura e participamos de reunião e oferecemos pauta. Eles também nos pedem pauta. Também tem o programa chamado Conexão Futura, que é um programa que é mais instantâneo, não são de VTs, não são de matérias, mas são da participação ao vivo por telefone ou então pelo Skype, por essas mídias, né? E também, às vezes, eles convidam para ir no estúdio lá no Rio de Janeiro para debater sobre vários assuntos. Então, é uma oportunidade que as universidades também têm de colocar os seus especialistas a falar sobre determinado assunto, né? Isso que é interessante também. Legal. Legal, então, para a gente continuar entendendo esse contexto, sendo que o Canal Futura é uma emissora de caráter educativo, como é que funciona os critérios de noticiabilidade na hora de preparar uma reportagem para o Canal Futura? Então, assim, como eu falei, né, a gente tem essa leitura do cotidiano, ou então recebe releases, né, que é o que a assessoria de imprensa nos manda, e eu mando sugestões de pauta. A gente tem um canal fechado no Facebook, onde nós nos comunicamos por ali e mandamos as sugestões de pauta. E eles têm uma reunião toda segunda-feira e analisam as pautas que nós mandamos, o que está dentro dos critérios, né, do Canal Futura. Nós não, por exemplo, fizemos um acidente de carro. Tá, né? Isso é pauta que não entra. É pauta, como eu chamo, do hard news, mas só que ampliando a pauta, a gente pode fazer. Por exemplo, por que aconteceu aquele acidente? Perfeito. Né? O que? O governo não está dando a manutenção para a rodovia, né? Ou então o motorista estava alcoolizado. Vamos, por exemplo, ampliar. Há campanhas na região, né? Para isso, direção e bebida. Então, dá para ampliar. Esses tempos eu ofereci, porque eu estava lendo nos jornais aqui locais que estava acontecendo muitas mortes de adolescentes num bairro de Camboriú, que é o bairro Monte Alegre. E eram adolescentes de 13, a média era 15 anos, mas tinha de 13, de 12. Assim, nós não fizemos morte, mas a gente tem que saber o que está acontecendo. Claro. Que políticas públicas, né, estão sendo oferecidas e tal. E eu ofereci, assim, é um negócio de crime, mas eu ofereci numa reunião de pauta e eles toparam. O editor-chefe analisou, assim, não, esse encaminhamento é muito interessante. Por que os jovens estão morrendo? Então está dizimando toda uma faixa etária, né? Já eram 16 mortes, se eu não me engano. E fomos atrás de políticas públicas, fomos atrás do delegado, fomos atrás do governo, ver o que o governo estava fazendo, se tinha projetos sociais no bairro, né? Então fizemos essa estrutura e foi uma matéria bacana, assim, de fazer. Mostramos o problema e algumas soluções que estavam sendo tomadas. Fomos cobrar também, né, algumas soluções. Quer dizer, esse é o diferencial dessa linha editorial adotada pelo Futuro e também pela TV Univale, né, Almeri? Exatamente. E a questão aqui na universidade é um polo bastante rico em matérias também de ciência e tecnologia, né, que a gente procura traduzir, né, para o público, né, porque não são só pesquisadores e cientistas que nos assistem. Então, é um público em geral. E o público em geral precisa saber, né, o que é aquele remédio que está sendo produzido aqui, o que efeito vai fazer, né? Então, isso que é
que é bacana, essa tradução mesmo. Muito bom. Isso aí, vamos para o intervalinho, Almeri. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a profissão do repórter com o Almeri Cezino. Já estamos de volta hoje. Nosso convidado é o jornalista Almeri Cezino. Nós estamos falando sobre a vida de repórter. Isso aí, Almeri, agora eu quero perguntar sobre aquela parte que o público acho que mais gosta, que é os bastidores. A gente vê a reportagem pronta, mas como é que é o passo a passo para se produzir uma reportagem de qualidade? Pois é, Lucas. Começa tudo com realmente a sugestão, né? Essa leitura que a gente faz. Por exemplo, a maior parte das matérias que eu faço, eu que dou a sugestão mesmo para o Canal Futura e eles aprovam ou não. Então, na reunião de pauta, eles aprovam, não, você vai fazer essa matéria. E a partir dali começa a produção em si. O que é a produção? É você entrar em contato com as pessoas, né? As personagens da matéria, tentar achar mais personagens para a matéria, que são as pessoas que vão falar, que a gente vai contar a história delas, né? Então, tentar achar, isso tudo a gente faz, é prévio, faz por telefone na redação. Depois montamos a equipe, isso é um fruto de uma parceria bastante grande, né? Tem o horário para ver se dá para encaixar aquele horário para ir, então tem tudo isso. Eu costumo dizer, a prioridade realmente é do entrevistado, do tempo que ele tem, né? E não nossa, porque nós estamos fazendo uma troca ali, né? Estamos mostrando a história dele no ar, mas também nosso interesse também é mostrar porque ele está colaborando com o nosso conteúdo, né? Então, a partir do momento em que se faz essa produção e se ajeita os horários todos... Cinegrafista, não é só o repórter. É uma coisa meio complicada ajeitar os horários do entrevistado. Nesse dia eu não posso, tem que ser nesse dia. Às vezes nesse dia não tem disponível o carro, não dá para mim ou para o cinegrafista, porque nesse dia eu estou produzindo uma outra coisa. Então tem toda essa logística na realidade, né? Certo. Aí sai daí tudo prontinho, marcado, nós vamos ao local da pauta. Essa também é fruto de uma parceria bastante grande, que tem que haver essa sintonia entre o repórter, né, o jornalista e o repórter, e o cinegrafista também no local da pauta, porque tem que haver uma troca muito grande e uma sinergia entre os dois para trazer uma pauta, um produto de qualidade, né? Claro. Daí vamos ao local e lá contamos a história. Por exemplo, às vezes o Canal Futura pede, a gente quer uma matéria sobre merenda escolar, por exemplo, né? Por exemplo, assim, nós queremos uma matéria contando a história do arroz, como a gente fez uma série sobre a alimentação no Brasil, a história dos alimentos no Brasil. Então, uma determinada região fez sobre feijão, outra fez sobre o tomate, e aqui a gente fez sobre o arroz, porque é o que a gente produz aqui na região. O arroz tem uma produção bastante intensa aqui em Itajaí. E fomos contar essa história. Mas como contar a história do arroz, né? Aí que começou a produção. Eu precisaria colocar uma especialista para contar a história do arroz, alguém que estudasse. Então fui buscar uma professora de gastronomia especializada em culinária brasileira e ela contou a história do arroz desde quando o Dom João trouxe para cá. Fomos aí assim, não, mas aqui também tem a pesquisa bastante intensa do arroz na Epagre. Vou ligar e a gente vai lá para mostrar essa pesquisa. Ligamos, marcamos o horário e fomos. Isso tudo a gente, na TV, para não sair muito, o custo não ser muito alto de uma reportagem, você tem que fazer isso tudo num dia, no máximo 2 dias. É bem essa pergunta. Então, na verdade, o tempo para você finalizar uma reportagem varia o quê? Quanto tempo mais ou menos? Assim, 2 dias, por exemplo. Tá. Eu ofereci a pauta, foi aprovado, então tem esse tempo de produção. Quanto menos tempo produzir, melhor, porque os gastos são menores. Então, essa do arroz, eu não consegui fazer em um dia só, porque o deslocamento era bastante grande na lavoura, naquele dia eles não estavam colhendo o arroz, só iam colher no outro dia. Às vezes tem a condição do tempo também, que chove, né? Mas aí consegui encaixar a professora também não podia no mesmo dia, porque ela dava aula, então era no horário que ela estava dando aula, então era... Mil detalhes. Era meio complicado. Daí a gente também queria mostrar na merenda lá o arroz sendo servido,
para contar a história, né? Como que é apreciado na merenda escolar, eles têm muito arroz, são panelaços, né? Então, aí fomos montando isso, tudo para fazer em 1 ou 2 dias, e conseguimos fazer em 2 dias. Aí quando a gente chega da rua, a gente descarrega lá, que agora é cartão, não é mais fita, que eu sou do tempo da fita ainda, né? Descarregamos, e daí começa o processo de... faz o texto, manda lá para o editor no Rio, para eles aprovarem o texto, e depois de aprovado, é que daí eu gravo o que a gente chama de off, né, que é o texto que o repórter fala, eu gravo, e daí eu e o editor de imagem, que também é o mesmo, é o cinegrafista que vai comigo. Isso é bom porque a gente já... nas TVs não funciona nesse processo, mas aqui eu trabalhei, o cinegrafista, ele também, eu sou o editor de texto, e ele é o editor de imagem. Então, a gente senta para editar a imagem, para editar a matéria depois do texto pronto. E às vezes uma matéria que demora 2 dias, por exemplo, até 3 dias, é no máximo assim 4 minutos estourando para o futuro. Legal. Né? Então é um trabalho bastante grande. Esse dia a gente passou um final de semana todo numa região aí de Santa Catarina para mostrar um projeto da acolhida na colônia, que é onde as pessoas vão e passam o dia nas propriedades, os turistas, e participam do dia a dia e tal. E saímos no sábado de manhã, voltamos no outro dia, no domingo, para fazer essa matéria. Mas a matéria teve 3 minutos e meio, mais ou menos. Então, não é fácil preencher toda uma programação, né? E assim, é complicado, às vezes, que eu também sou o editor de texto das minhas matérias. Então, se eu tivesse uma outra pessoa, ia ser melhor, porque a pessoa... Não, aqui eu vou cortar assim, para deixar... Mas a gente vai ficando com pena, né, de cortar. Ninguém quer cortar nada. É o velho dilema de todo jornalista. É verdade. Almiri, você falou em contar histórias. Eu acho que todo mundo vendo uma reportagem, dependendo do assunto, se emociona. Eu penso como é que é o papel do repórter nesse momento, contando histórias. Quais reportagens mais marcaram a tua carreira? Sim, muito... assim, o jornalista se emociona bastante, né? A que mais marcou mesmo foi no início da minha carreira aqui, em Porto Belo, que o pai tinha raptado o filho, né? E foi achado aqui através de uma senhora que viu no conselho tutelar a fotinha dele, disse que era filho do vizinho, e conseguiram localizar a mãe americana. Nossa. Então a gente fez o encontro da mãe e do menino na delegacia, e o pai estava numa cela atrás, preso, né? Então aquele encontro me emocionou bastante. A gente se emociona bastante. Muitas vezes, principalmente eu me emociono muito quando lida com criança, né? Quando eu fazia polícia também, e às vezes teve no interior de São Paulo que eu trabalhei, um assassino de crianças, e daí foram vasculhar os locais onde ele enterrava, daí tinha pais ali e tudo. Então isso é bastante emocionante, né? Com certeza. Agora, uma emoção bem legal, a gente já está indo para o final, eu vou puxar ali, eu vi que você trouxe um material bacana, esse projeto bem legal, de um pai e um filho, que inclusive a gente entrevistou aqui, né, Almiri, que foram para o Ushuaia, né? E você está produzindo um livro sobre essa história. Explica para a gente, Almiri. Exatamente. Vou até mostrar aqui. Ó. Isso, vai se chamar Ushuaia ao Alcance dos Pedais, né? É um pai de 50 anos e um filho de 21 que resolveram ir para o Ushuaia. Então, eles me mandavam todos os dias pelo WhatsApp gravações do cotidiano deles naquele dia, e eu transformei essas gravações em texto, e depois esse texto trabalhei de uma forma literária aqui, contando a história dos dois, que é bem bacana, uma história de superação do pai, que parou de fumar, trocou o carro pela bicicleta e conseguiu chegar com o filho a Ushuaia, fora a parceria de pai e filho, né? Que hoje os jovens estão tão distantes um pouco dos pais, né? Não querem mais essa aproximação, muitos, né? E houve essa parceria dos dois, agora a gente vai contar em livro. Muito bom. E eles são aqui de Itajaí, né, Almiri? Eles são gaúchos, mas moram aqui. Saíram aqui de Itajaí. Toda a história começou aqui mesmo, né? Muito bacana. Daí as histórias bacanas também, né? Pra gente não ficar só com o lado negativo. Né? Exatamente. É muito bacana, assim, contar essas histórias. As histórias que a gente conta no Canal Futura são bacanas, né? A história desse rapaz aí que é preso, foi preso por latrocínio, né?
e conseguiu pedir para a juíza lá que ele queria estudar. Fantástico. E fez direito e agora quer fazer mestrado. Então Maravilha. essas histórias são muito bacanas de serem mostradas, né? Temos 2 minutos, Lucas. Então, Almani, a pergunta eu acho que é essa. A gente já falou aqui de TV, já falou que você fez experiência em rádio, trabalha com jornal impresso também, está escrevendo um livro. Tem algo no jornalismo que você ainda planeja fazer? Eu queria trabalhar com redes sociais também. Eu acho interessante. Essa Com instantaneidade, certeza. né? Assim, numa página, assim, que a gente possa ver a matéria aqui e já postar para as pessoas já terem um conhecimento instantâneo. Acho que é interessante. ter o seu próprio canal, né? Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. Agora, você contou, só pra gente fechar, Almeri, que você vai participar agora de um encontro do Canal Futura, né? Isso, o Canal Futura ele sempre faz os encontros anuais, né? E esse ano passado foi em Brasília, na UNB, e esse ano vai ser em Novo Hamburgo, na Fevale, que é a universidade de lá. E é bastante interessante que a gente discute essa questão de novas mídias, né? Inclusive vai ter o diretor do Twitter, né? Falando aqui, só rapidinho, que o papel das redes sociais nas diferentes práticas do jornalismo contemporâneo. Então a gente discute a questão das pautas do Canal Futura, que é voltada, o peso maior realmente para educação. Destacar a educação, esse é o recorte, o mote do Futura realmente, né? Muito legal. Meri, foi muito legal conversar com você. A gente se encontra sempre, mas parar para conversar sobre a profissão é sempre muito legal. Parabéns pelo teu trabalho e a gente espera te ver por aí nas redes, na TV, enfim, no rádio. Tá certo. Obrigada. Obrigado pelo convite também, um prazer. Fechamos então, né, Lucas? É isso aí, muito obrigado, Almeri, e obrigado também a você que acompanhou mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.